Olá! Hoje estamos dando sequência à nossa série O Evangelho é o Fundamento. Nessa série estamos com vários vídeos cujo tema é O Evangelho é o Fundamento da Oração. Nosso texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 23 a 31. E a nossa meditação de hoje será nos versos 25 e 26 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz assim: Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, depois que Pedro e João, eles são mandados embora pelas autoridades judaicas, que os interrogaram e os ordenaram que não pregassem mais o Evangelho, não pregassem mais em nome de Jesus Cristo, Pedro e João testemunham corajosamente o Evangelho diante das autoridades e quando eles saem de lá, do Sinédrio, eles vão diretamente ao encontro dos discípulos. E, indo ao encontro dos discípulos, eles começam a orar. O tema do nosso vídeo anterior foi a oração conduz ao louvor a Deus. Oração cristã é expressão de louvor. Aqui, nós observamos que, ao continuar a oração, depois de louvar a Deus, os discípulos, curiosamente, eles citam um trecho da Escritura. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus e a oração devem ser inseparáveis. Não podemos separar a oração e a palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos conduzir à oração. E a oração deve nos conduzir à palavra de Deus. Certa vez alguém me disse que orar é falar com Deus. Esse conceito está incompleto. Orar não é apenas falar com Deus. Orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus. Porque nós não apenas falamos a Deus, mas nós ouvimos a sua voz. Deus fala conosco. A Bíblia está repleta de orações em que as pessoas não apenas falaram com Deus, mas ouviram a sua voz. E aqui, a citação da Escritura, ela também faz parte desse movimento de ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus. A meditação, a lembrança, a reflexão na palavra de Deus deve ser parte importante da nossa vida de oração, como os discípulos demonstraram muito bem. Em algumas concepções de oração, principalmente de matriz oriental, apesar de o Evangelho também ter surgido aí no contexto do Oriente, mas no contexto de muitas religiões, o orar é um calar-se. Na perspectiva do Evangelho, a oração tem a ver com um diálogo com Deus, mesmo quando o diálogo acontece no silêncio. Mas é sempre uma relação de diálogo, é sempre um ouvir a Deus, é sempre um estar junto com Deus, mesmo que seja ouvir a presença no silêncio, mas é um estar junto em comunhão. Então, nesse sentido, a oração está ligada à comunhão com Deus. A oração está ligada a esse relacionamento de partilha com Deus. Nós conhecemos a Deus e nós nos conhecemos melhor na presença de Deus. Que Deus abençoe a nossa caminhada de oração, assim como abençoa a caminhada de oração dos nossos irmãos da igreja primitiva. Orar é comunhão com Deus, está ligado à palavra de Deus e a conversar com Deus, a falar e a ouvir. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus ela esteja diretamente ligada à nossa vida de oração, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.